da espécie alienígena que a gente criou. Isso, não orgânica. Elas não vão enxergar que o inimigo não é a China ou os Estados Unidos. O inimigo é essa nova espécie que está se desenvolvendo aqui dentro. Então a ação chinesa é uma ação de defesa, e a ação americana também é uma ação de defesa. E aí, assim, o que eu acho mais problemático é a questão da competição. E hoje, os governos no mundo estão discutindo. Se você está desenvolvendo uma inteligência artificial melhor do que eu tenho duas opções. Ou eu preciso roubar o seu código, então eu preciso me infiltrar. E aí tem toda uma discussão de proteção dessa tecnologia. Uhum. Se eu não consigo roubar, eu tenho que, sei lá, tentar imitar. Se também não deu para imitar, em última instância, vai chegar uma hora que você tá para ligar, o que eu tenho que fazer? Tem que te atrapalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou ter que destruir. É. E aí eu vou ter que te atacar. Então, existe uma discussão hoje geopolítica no mundo, nas grandes potências, que já nasceu, ela é real, ela não é fictícia. Num caso extremo, nós teremos que bombardear os data centers do país adversário, para ele não chegar lá. E é uma discussão sobre o uso de talvez uma arma mais poderosa, uma bomba atômica, para destruir. E é o caso extremo, mas é o caso melhor do que o outro ter. O problema é que ao fazer isso aí, eu também vou dar pro o meu oponente, vai me atacar também, e aí começamos uma guerra para valer. Isso. E aí, assim, a gente tem um monte de desdobramentos disso para a geopolítica convencional, que não é a geopolítica da inteligência artificial, porque até agora nós estamos aqui na geopolítica da inteligência artificial, né? Da espécie alienígena que a gente criou. Isso, não orgânica. A gente pode imaginar que numa hora nessa corrida entre China e Estados Unidos, a China olha e fala assim, eu preciso, já que eu não consigo penetrar e roubar o código, e eu não estou disposto a jogar uma bomba atômica no data center americano, eu vou bloquear Taiwan para impedir que os semicondutores cheguem e ele continue avançando com a sua indústria de semicondutores. Porque a maioria dos semicondutores de inteligência artificial estão produzidos em Taiwan. Então, a China faz um movimento de algo que é extremamente importante para ela geopolítico como uma medida de segurança e de conter que os Estados Unidos cheguem nesse lugar. E aí os Estados Unidos têm que dar uma resposta. Eu vou perder o meu fornecimento dos chips? Eu sempre falo que a disputa por Taiwan não é só por isso. Mas agora eu estou analisando de um outro ângulo. Eu sempre mostro a questão geográfica, do que a ilha representa para um bloqueio naval e tal. Total. Mas tem o elemento tecnológico. Só que o elemento tecnológico misturado com a corrida de inteligência artificial, ele pode precipitar um conflito convencional que não é pela inteligência artificial diretamente ainda. E talvez uma outra coisa que é bem preocupante é que a humanidade está tão preocupada em rivalizar entre si, né? É a disputa entre as potências, que elas não vão enxergar, que esse é o cenário que o relatório AI 2027 explica. Elas não vão enxergar que o inimigo não é a China ou os Estados Unidos. O inimigo é essa nova espécie que está se desenvolvendo aqui dentro. E isso pode acontecer assim, a gente não está percebendo. Porque é um processo natural da evolução disso daí, né? Dessa máquina. Essa guerra entre tecnologias de inteligência artificial, ela já está rolando com os Estados Unidos, por exemplo, impondo à China o uso de chips menos avançados, porque os chips mais avançados são nos Estados Unidos, eles não vendem e tudo mais. Então já está rolando. Tanto que quando sai o DeepSeek lá, uma puta surpresa para todo mundo, porque eles a conseguiram fazer funcionar com chips menos avançados, né? Então já tá rolando. Os caras já sacaram que existe uma vantagem em sair na frente no desenvolvimento da inteligência artificial. E aí, com aquilo que você falou lá no começo, que é a chegada do interesse econômico no desenvolvimento, a gente acaba caminhando cada vez mais rápido para tentar lucrar, para tentar tirar dinheiro. Isso, como é que consegue isso? Desenvolvendo mais e mais e mais. E eu suponho que, não duvido, que os caras já
perceberam que pode ser que chegue nesse ponto, tanto que tem esse relatório aí, mas a grana e o medo do oponente, especialmente com o lançamento do DeepSeek, os americanos devem estar, pô, os caras lançaram o DeepSeek. Então não, então a gente tem que continuar desenvolvendo, continuar andando. Isso. O cenário, ele nos conduz para isso, porque a rivalidade, ela é muito clara. E esse é um famoso dilema da segurança, né? Que é aquela história que a gente já falou aqui algumas vezes, quando o Putin se sentiu cercado e por isso que ele invadiu a Ucrânia. Tá bom, que seja. Vamos aceitar que ele se sentiu cercado. Legítimo. E a Ucrânia? Não tem o direito de se sentir ameaçada e cercada e ela não quer se juntar à OTAN exatamente porque ela já foi invadida múltiplas vezes ao longo da história e dominada pela Rússia? Também. Por isso que é um dilema da segurança. A sua insegurança me leva à minha insegurança. E a insegurança mútua dos dois faz com que a gente caminhe para um lugar de choque inevitável. Porque não é que eu estou fazendo isso porque eu quero te atacar. Eu estou fazendo isso porque eu quero me defender. Então a ação chinesa é uma ação de defesa. E a ação americana também é uma ação de defesa. Tem um outro agravante nessa história, que é o fato do modelo chinês ser aberto, do DeepSeek ser aberto, essa tecnologia está sendo disseminada globalmente. E aí você imagina, ela vai cair na mão de atores problemáticos. Por exemplo, uma organização terrorista que vai pegar e vai usar isso para construir um super ataque cibernético. Ou ela vai construir isso para uma arma química. E vai usar a inteligência artificial para ajudar ela a desenhar essa arma química. Então, você tem outros incentivos ou outras maneiras de como a competição que está ocorrendo para fazer os Estados Unidos não parar. Porque ele fala, bom, a única maneira de eu conter esses outros atores, né, estranhos, párias aí do mundo, é eu ter uma máquina mais poderosa que vai conseguir me proteger de uma Al-Qaeda da vida, de um Estado Islâmico, de sei lá o quê, de um Hezbollah que tem uma inteligência artificial que ele pegou da China porque é livre e aberta para o mundo inteiro. Ou seja, já é perigoso agora. Isso. E não é perigoso numa coisa cataclísmica, mas ela potencializa e aumenta a postura de eu não poder ficar para trás. Porque o modelo que a China escolheu é um modelo livre. Todo mundo vai pegar aquilo e fazer o que quiser. Entende? E se continuar sendo aberto, vai continuar sendo distribuído para todo mundo. E isso é uma estratégia de criação de caos também. Entendi. Que vai disseminando essa ferramenta para qualquer um. E não fica uma ferramenta só das grandes potências. Mais um motivo para os Estados Unidos falar, não, é preciso ter isso primeiro. Então, é bem... Assustador. Assustador. Eu estava te falando antes de começar também, que conversando com o Miguel Nicoleles, ele acha, a opinião dele é que isso não vai, que, tipo, é muito difícil disso acontecer, porque a inteligência artificial, ela não é, pelo menos isso que a gente tem agora, ela não é exatamente inteligente. Ela tem os dados e ela combina coisas para te entregar uma resposta. Isso não quer dizer que ela está pensando. Isso. Quer dizer ela não está, hoje ela não está pensando. Mas o que todo mundo diz, né, dessa área é que o processo de evolução dela combinar dados e prever o que você quer como resposta, organizar a resposta que você está esperando e não entender exatamente qual é a resposta, é ela começar a pensar. Esse é o processo de aprendizado, de machine learning, numa escala muito maior, com capacidades computacionais muito maiores. E a gente alimentando com os nossos próprios dados com todo dados, dia, sem parar. Isso, exatamente. Então, é um processo de evolução da máquina. Senão, como que a gente chegou nessa máquina que faz isso só de prever? Prever não é pensar. Tá bom, mas nós chegamos numa máquina que ela é uma máquina que prevê as coisas. Do mesmo jeito que quando a gente criou o computador, nós criamos uma capacidade de computar, né, matemática, de usar a matemática para outras coisas. Então, por exemplo, o transbordo dessa capacidade criou uma série de coisas que a gente não esperava. Foto digital, que é uma sequência de 0 e 1, 0 e 1, de uma imagem. Antes, quando você tinha um custo alto para computar
um monte de dados, né? Você não ia ter foto digital. A hora que o computador avançou e isso ficou muito barato, começaram a surgir outras coisas que ninguém esperava que fossem surgir. E é a mesma coisa com a inteligência artificial. Se hoje nós temos uma inteligência artificial que ela só prever, porque ela testa coisas e está acostumada. Quem pergunta se isso daqui é uma água, a maioria das vezes que perguntou isso com essa característica era uma água, ela responde isso. Uhum. Tudo bem, mas conforme isso vai ficando mais barato e mais eficiente, a gente vai começar a encontrar outros usos para essa ferramenta de previsão.